Tô falando, lembrei de uma história que você não pode deixar de contar. Foi acho que em 1988, com aquela pessoa que pediu para não citar o nome, iniciais Ah, JB, vocês estavam lá. então, eu tinha um. Bom, eu sempre fui um interessado. Eu acho, sabe, que até pelo fato de eu ter caminhado profissionalmente nesse sentido tal. Mas o que eu fazia? Eu lia um monte de coisa e, e tinha que buscar um lugar que eu conseguisse ver o céu. Que não adiantava, eu não sabia o que era Via Láctea, eu não sabia o que era Marte, o que era Vênus, eu não sabia nada, né? Porque eu não conseguia ver. E, e eu comecei a ir, eu consegui um lugar na Serra da Mantiqueira, que não era tão longe da minha casa, mas ela, pelo fato de ter os morros, tal, meio que vedava a poluição luminosa e dava para você ver o céu. E aí eu tinha um amigo meu que era como se fosse um irmão. O cara sempre estava comigo e tal. E daí uma noite eu falei, pô, vamos dar uma olhada no céu lá? Não, vamos lá. E a gente foi, tal, de carro, demorava uns 40 minutos, uma coisa assim. Meu, quando a gente chega lá, ele começou a olhar, tal, noite sem lua, tal, bem bacana, pra você, sem nuvem nenhuma, pra você ver o céu. E ele ficou de um lado e eu fiquei de outro. Então a gente ficou olhando os quadrantes que dá para você olhar, né? Porque com a interferência das cadeias de montanha, você também não consegue ter o vislumbre do horizonte, né? E aí ele vira para mim e fala assim: Ô Júlio, que tamanho tem uma bola de. Eu não sei se era bola de vôlei, foi alguma coisa assim. Que tamanho tem uma. Não, eu tinha perguntado do bicho lá, o vagalume. Ah, é. Que foi. O primeiro foi o vagalume. Escuta, que tamanho tem um vagalume? Eu falei, pô. Minúsculo. Vagalume, pô. Eu falei pra ele. Aí ele virou e falou assim: não, escuta, e uma bola de tênis? Que tamanho tem uma bola de tênis? Aí eu peguei, sabe, essa coisa de amigo, eu virei pra dar um esculacho nele, que tá me atrapalhando. Eu virei, cara. Puta, meu. Era um negócio imenso, cara. Cor de rosa, sabe, assim, um pouco mais forte do que o rosa, assim, tendendo pro vermelho. E o negócio estava meio que do lado dele, sabe? Eu falei, pô, se afasta com cuidado aí. Eu não sei o que é isso. Se afasta. Aí ela começou, essa luz, cara, que era em formato de bola, né? E ela começa a se movimentar, assim, uma movimentação totalmente aleatória, sabe? E quando ele já estava perto de mim, eu lembro que a gente tinha ido num cadete. E ele dirigia super bem. E a gente tinha deixado a porta meio, um pouco aberta, assim, do carro. E na hora que a bola veio, cara, ela veio com uma baita velocidade. Eu não sei até hoje como é que os dois conseguiram passar pela porta do cadete. Eu sei que, pô, ele entrou, foi o tempo da partida no carro, a bola colou atrás do para-brisa, velho. Aí ele andando, puta, uma estrada hiper sinuosa, ele pisando e a bola colada na gente, sabe? E ela vinha um pouco pra frente e voltava, tal, sabe? Vinha do lado. Sabe, a única coisa que eu falava para ele, meu, corre, sabe? E ele só seguiu a gente pelo menos, cara, uns 10 quilômetros por aí. Assim. Onde foi isso? Isso daí foi na zona rural de São José dos Campos. Em que ano? Deve ter sido por volta de 87, 88. Não é muito distante da noite dos OVNIs, né? Que o Osiris Silva que foi presidente da Embraer, tal, que foi em 86. Em 86 eu trabalhava na Vibras. Eu comecei a minha vida profissional na Vibras Aeroespacial, que era uma empresa de material bélico. E eu me lembro que quando ocorreu isso daí, Baer, eu tinha muita amizade eu era um molecão, garoto, eu conversava muito lá com os seguranças, tal, e perguntei para eles lá, quem é que estava aí de plantão aí, porque eu fiquei sabendo que teve umas luzes, tal. Aí 2 me chamaram,
e me fizeram o relato. Elas pararam, eram muitas luzes, muitas, cilindro, cara, tinha várias formas, umas arredondadas, outras chatas, tal. Elas pararam em cima da Vibraz, assim, é um eixo, né? Depois da Vibraz vinha a Embraer, elas entraram em cima da Embraer, ficou parada, mas assim, dezenas, pararam em cima da Embraer. A torre de controle que fez o primeiro comunicado, tá, que essas luzes estavam aparecendo no radar, elas pararam sobre a torre de controle, depois andaram um pouco mais, pararam sobre o INPE, né, e aí seguiram para cima do DCTA, que é o CTA, que era o antigo Centro Tecnológico Aeroespacial, ou da Aeronáutica, e depois virou Aeroespacial. E que foi quando o Osiris Silva estava vindo de Brasília, né, num Super Tucano, e acabou vendo. E aí pediu permissão para fazer o acompanhamento, pediu inclusive para uns caças subiram ali de Goiás e tal, e chegaram lá e fizeram um acompanhamento dessas luzes, e elas foram para... se você pegar aqui no sentido Vale Paraíba para São Paulo, elas entraram para a esquerda, um número imenso, e foram em direção do mar, em direção da Serra do Mar tal, e sumiram, uma velocidade altíssima. É um outro caso também que a imprensa só deu porque tinha o Osiris Silva na jogada. Inclusive, eu tenho amizade com ele, várias e várias vezes com ele, comentou algumas vezes, não ainda para mim na época, e depois nunca mais tocou no assunto. Eu forcei algumas vezes para ele tocar no assunto, conversar comigo. Eu falei, isso já passou, tal, já passou, vamos conversar o que interessa. E não toca no assunto, velho. Mas E saiu um dossiê, tudo, teve um relatório. Eu conheci o cara que fez o relatório, que acompanhou, era o Baranoff e tal, que era funcionário de carreira da aeronáutica. Nada, resultado nenhum. Vou fazer uma pergunta meio besta, talvez. Mas por que vocês fugiram da luz? Cara, você foge do desconhecido. O que se desconhece e você vê que é algo que é maior que você, que é mais por isso daí, é instinto puro. Mas instinto puro. Que tamanho era? Uma bola de cara, basquete ou era maior? Maior, pô. Eu joguei basquete junto com esse cara aí. Mas ela chegou a ficar mesmo pareada. Era grande, velho. Não era um negócio gigantesco, mas olha, eu vou falar pra você, metade dessa mesa aqui, pelo menos. Uma bola sólida, de luz. Eu não sei se era sólido, tá? Agora, a movimentação que ela fez e como ela veio pra cima da gente, eu não ia esperar pra levar aquela bolada. Olha, eu fiz essa mesma pergunta quando em 2019 eu entrevistei o Júlio, na mesma padaria que nós conversamos aí há poucos dias, né, para combinar vir para cá. O que ele na ocasião me falou é o seguinte: se ele estivesse vendo essa bola passando a uma certa distância, eles teriam ficado observando. Agora, a partir da hora que começou a vir para cima, é que deu aquela questão do instinto de sobrevivência. E aí, Ale, fora, né? E aí tem mais uma questão. Nesse lugar que a gente ia, tinha... Por que a pergunta até do vagalume lá, do meu amigo? Porque tinha uma planície, cara, que era meio um charco, sabe? E ali pintavam uns vagalumes e tal. Nesse dia, a gente começou a ver, meio que brotava umas luzes vermelhas do charco. Pipocava. É tipo um pântano. É um pântano, né? Tá. Porque tem pântano, tem definição, tem entrada de água salgada, tal, não sei o que, mas é um brejo. Tá. E aí, essas luzes, elas pipocavam. Até na época, eu falei, pô, isso pode ser gases, liberação de gás. Não é tal. o fogo-fato que eles falam? Cara, só que não era 1, 2, 3, eram muitos, eram dezenas, e elas começavam a se movimentar. Uhum. É como se ali fosse, sabe, fosse um berçário do que eu vi. Uhum. E a mãe de todas aquelas luzinhas lá fosse essa luz grande, entendeu?
E era um negócio assim que, a princípio, a gente não deu muita importância para aquelas pequenas luzes lá. Por isso que eu falei, é a questão do tamanho que impressiona, né? Uhum. Na hora quando a gente vê na cara da gente um lance grande mesmo, aí, meu, eu não sei se outra pessoa ficaria. Eu não fico. Mas essa luz, ela emitia som, Não, cara. calor. Não. Ela tinha um movimento, ela era brusco, Não, ameaçador. cara, ela tinha um movimento totalmente aleatório. Ela subia, descia, ia para um lado, para o outro. Ela, sabe, era totalmente. Não é algo que você pegasse um drone, que você fosse tentar Sim. controlar, você não conseguiria. Até na época nem drone tinha, né? E é um movimento totalmente como se fosse. Olha, fosse um movimento que tivesse meio que vagando pelo campo eletromagnético do lugar, tá? Não, que é algo que você não vê. O campo eletromagnético você não vê. Mas ele tem variações, tal, e é como se aquilo estivesse sendo regido por uma outra coisa. O lance é o seguinte, é quando esse negócio, ela meio que dá uma parada e ela vem para cima da gente. E ela vem para fazer uma aproximação. Falei, pô, eu não sei se esse negócio é radioativo. Nem para pensar na hora, velho. A única coisa que você pensa é sumir. Mas na hora você achou que fosse o quê? Nem pensei. Eu queria sumir do lugar. Você não achou que fosse alienígena? Nada. Não pensei em nada, velho. Eu só sei que quando aquele negócio veio para cima, eu falei, pô, nem eu, nem o meu amigo. A gente queria era zarpar dali, entendeu? Eu sumi. Pô, tanto que a gente deu um gás no carro lá que não sei como é que não fundiu o motor, velho. Porque era sair numa primeira já nos 80 por hora. Entendeu? É aterrorizante. Então, por isso que eu acho que esse rapaz, eu acho que por essa experiência eu consegui entender o cara que foi abduzido, entendeu? Melhor o medo que ele tinha quando, por exemplo, o Eric passou uma lanterna dentro do casebre dele. O Eric acendeu uma lanterna, o cara não tinha nem luz elétrica, e o cara começou a berrar. Entendeu? Porque é algo realmente aterrorizador, cara. É aterrorizante.